O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou os outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes? Eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Filhos, mais uma vez eu acolho você que vem lotar essa igreja para a nossa missa dominical nesse dia de solenidade. Hoje eu quero acolher os nossos irmãos que são catequistas e os pais de crianças de IVC. Ontem nós tivemos uma tarde com os catequistas, com as crianças, explicando a missa parte por parte. Acolho também os irmãos do Movimento de Irmãos, em retiro desde sexta-feira. Hoje alguns estão com a gente aqui, já tiveram inclusive missa lá no retiro. Acolho os irmãos da Pastoral da Juventude, valeu moçada. Acolho os irmãos do GOGE, Grupo de Oração Jovem Emaús, os irmãos também no Movimento Obra Nova Casais, e os missionários e missionárias dos grupos Bíblico em Família, que vão começar com a gente as novenas de Natal, as novenas de Advento e Natal. Acolho os irmãos que estão em casa, rezando conosco essa missa pelas redes sociais, nesta solenidade de Cristo Rei do Universo. Pensa na bênção. Só para contextualizar um pouquinho, nós celebramos hoje então Cristo Rei. Amanhã, filhos amados, a paróquia está de aniversário, a paróquia dos Sagrados Corações celebra amanhã, dia 25 de novembro, 64 anos de criação. Criada em 25 de novembro de 1960. 25 de novembro é dia de Santa Catarina. E o bispo da época gostava muito de criar paróquias no dia de Santa Catarina, que é a padroeira do estado e da diocese. Então, dia 25 de novembro de 60, foi criada a nossa paróquia. E ela foi instalada no dia 11 de fevereiro de 61, quando veio o Padre Justino. Criada em novembro de 60 e instalada em fevereiro de 61, dia de Nossa Senhora de Lourdes. Por isso que começou lá na igrejinha Nossa Senhora de Lourdes, ali da Rua Velha. Mas então amanhã é 64 anos, ano que vem é nosso jubileu de 65. E no dia de Cristo Rei, nós encerramos o ano litúrgico, né? Assim como o ano civil é marcado pelos meses, pelas semanas, pelos dias, o ano litúrgico também, marcado por vários meses temáticos, mês da Bíblia, mês missionário, mês mariano, também por dias, por semanas, semana de oração pelos cristãos, semana de oração pela família, semana de Pentecostes, dia de ação de graças, dia de finados, dia de Cristo Rei. Também pelas estações, assim como o ano civil, verão, outono, inverno, primavera, o ano litúrgico, advento, quaresma, tempo pascal, tempo de Natal. Então, com Cristo Rei do Universo,
Cristo que vem para ser o Rei, Salvador, mas o Rei, e é o Rei, coroado Rei do Universo, encerra o ano litúrgico. Próximo domingo, nós começamos a preparar de novo a vinda de Jesus, que vem pequenino no Natal. Vai ser o primeiro domingo do Advento, já com as novenas de Advento e Natal. Cristo Rei desse ano, porque estamos no ano B, domingo que vem já começamos ano C, ano B, o Evangelho desse ano traz essa cena de conflito. Estão ali no Evangelho, que nós acabamos de proclamar, o rei deste mundo, Pilatos, o grande e poderoso Pilatos, está aqui, confrontando o frágil rei Jesus. Evangelho de João no capítulo 18. É aquele eterno conflito, filhos queridos, entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre a fé e a incredulidade. Pilatos, ele é um rei poderoso desse mundo, mas ele representa muitas outras coisas que estão ali. O poder do império romano, ele representa também ali nesse momento os judeus que trazem Jesus. Pilatos é uma figura poderosa, o governador romano, tem o poder desse mundo e acha que é o poder total. Mas ele representa uma estrutura muito maior que está por trás dele, muito maior, de um outro poder, de uma comunhão de poderes e de interesses que querem aniquilar, condenar e exterminar Jesus. É o poder das trevas, é o poder do mundo, é o poder do império, é o poder das coisas contra o poder da verdade. O poder desse mundo, o Pilatos, ele nem consegue entender que exista um outro poder superior ao dele. Tanto que quando Jesus Cristo fala, o meu reino é o reino da verdade, o que Pilatos pergunta? O que é a verdade? Ele não conhece o poder da verdade. Ele conhece o poder do mundo, o poder das coisas, o poder de tudo aquilo que ele representa. Diante de Jesus, humilde, simples, ele quer acabar, quer extinguir pelo poder que ele tem, que ele pensa que é um poder eterno, temporal, que vai levá-lo para frente. Quando Jesus diz, olha, Pilatos, o meu reino não é desse mundo, o Pilatos fica meio sem entender. De que mundo então? Ele não sabe de onde que Jesus está falando. Pilatos quer condenar Jesus sem nem entender que Jesus nem ao menos é inimigo de Pilatos. Jesus também quer salvar Pilatos. Pilatos quer condenar, os judeus querem condenar alguém que também veio para salvá-los. Se nós não cuidamos, esse conflito, filhos, ele continua se alimentando e existindo nos nossos dias. Há muitos Pilatos, muitos poderes, muitos reis, revestidos de força e de poder, e que se acham os soberanos deste mundo, querendo aniquilar Jesus de várias formas. Poderes instituídos, poderes que lançam leis, que proíbem crucifixo em lugares públicos, que proíbem escolas de falar o nome de Jesus, que querem proibir festas juninas, mas querem motivar festas de Halloween. São muitos poderes, muitos Pilatos, uma estrutura às vezes que é invisível, mas que está representado pelos seus líderes belicosos, soberanos, maiorais, e que querem calar Jesus, crucificar Jesus ainda nos nossos dias. Veja, filhos, há uma profecia em Daniel que nós proclamamos hoje na primeira leitura, é a profecia de Daniel no capítulo 7. O profeta diz, foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações, línguas o servem. Seu poder é um poder eterno que não se lhe será tirado, e o seu reino, um reino que não se dissolverá, um reino que não terá fim. Todas as nações, todos os povos, línguas servem esse Senhor, e o reino desse Senhor não terá fim.
Mas o reino desse Senhor não é um reino de opressão como o reino de Pilatos, como o reino do império. É um reino de serviço, é um reino de quem vem para servir, para amar, e que quem quer salvar, inclusive seus algozes, quem quer salvar os Pilatos, que quer salvar os impérios romanos, que quer salvar os judeus que o querem condenar. É um Senhor que não é inimigo, não quer ser inimigo de ninguém, a não ser do erro, a não ser do pecado. E é um reino que não terá fim. Veja que no texto do Apocalipse, que é a segunda leitura que nós proclamamos, capítulo 1 do Apocalipse, também aqui, olhai, ele vem com poder, com glória, com eternidade, e todos os olhos o verão, também aqueles que o transpassaram verão. Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que será, o Todo-Poderoso. O alfa e o ômega, as duas letrinhas do alfabeto grego que simbolizam para a gente, o alfa, o nosso A, o ômega, o nosso Z. Jesus é o princípio e o fim, um reino eterno, um reino que não se consome, que não se finda. E muitas vezes nós trocamos esse reino eterno, trocamos esse Senhor, Rei do céu e da terra, para servir reis, deuses, terrenos, passageiros. Imagina, vamos entrar na cena, e está lá o Pilatos, todo poderoso, todo armado, imperador, governador romano, está lá com toda a estrutura do império, e agora também os aliados judeus, os fariseus, os doutores da lei. Quantas pessoas se uniram a Pilatos nesse momento? Uma multidão ficou gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Pensa nessa multidão. Naquele momento, aparentemente, o poder desse mundo venceu, porque todos olharam Cristo sendo trazido para fora, já assumiu nas costas a sua cruz, já começou a carregar a sua cruz morro acima, calvário acima. Parecia que o poder do mundo havia vencido, e aí ele é pregado à cruz, e há muitos aliados de Pilatos, muitos aliados dos doutores da lei. Agora pensa, depois que morre Pilatos, depois que o império romano ruiu, assim como tantos outros impérios, os persas, os babilônicos, os egípcios que antes escravizavam o povo de Deus, os impérios todos sumiram, desapareceram. Os aliados desses imperadores trocaram o rei do céu e da terra pelos reis desse mundo. Eu e você temos tempo ainda de dizer que nós queremos servir a um único rei, que é um rei que tem um reino eterno, que é um rei que tem um reino de outro mundo, que é um rei que tem a oferecer para a gente eternidade, salvação, que é o rei, que é o Senhor, o Criador. Ao invés de nós servirmos reis que são reis de criaturas, reis das coisas, reis do tempo cronológico, ao declararmos e assumirmos Jesus como Rei e Senhor, nós dizemos que queremos servir um Senhor de um reino eterno, de um reino que não tem fim. Nós não queremos ficar presos às coisas desse mundo, por maior poder que esse mundo possa nos dar, por maior riqueza que esse mundo possa nos oferecer, pelos prazeres desse mundo, porque tudo isso passa. Onde estão aqueles reis de 2000 anos atrás? Viveram os prazeres, viveram os prazeres desse mundo, viveram a riqueza desse mundo, viveram o ser cortejados nesse mundo, enquanto o rei que não passa foi humilhado, condenado. Todos esses passaram, todos passaram. O Senhor, Rei do céu e da terra, perdura para sempre. Você quer servir a qual rei, a qual Senhor? Quer aliar-se aos reis desse mundo? Fique atento às coisas que você ouve, às coisas que você vê, aos impérios que você serve, onde você deposita seu tempo, suas energias, sua atenção, seus dons,
seus talentos, suas ocupações e preocupações. Jesus é Rei e Senhor. E que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.